Fala pessoal, aqui que fala Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje eu tô aqui para falar do caso do Malafaia, na verdade do caso do Império Malafaia, na reportagem do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, que é do companheiro Eduardo Moreira, que fez uma reportagem especial explicando a origem do Malafaia, a origem do patrimônio multimilionário do Malafaia, que é um dos pastores mais importantes, mais poderosos do Brasil. Estou fazendo isso aqui no canal do Aqui é Santarém. Vai estar disponível alguns cortes desse vídeo também no meu canal do YouTube. É Vitor Hugo Fernandes, para quem quiser conhecer. Então, a gente vai fazer esse vídeo que é um vídeo especial falando só sobre as informações que foram trazidas pela reportagem do ICL e que já deixou o Malafaia furioso. O Malafaia, quando soube dessa reportagem do ICL, que na verdade é um conjunto de algumas informações já estão no site, inclusive foi o que eu utilizei para estar aqui fazendo esse vídeo. Outras informações vão ser disponibilizadas ao longo das próximas semanas. É um podcast dividido em 4 episódios. O primeiro deles já está disponível desde ontem. Ontem, sexta-feira, esse vídeo está sendo gravado no sábado, dia 10. Então, o primeiro já está disponível e os outros vão ser disponibilizados um a cada semana. E vai culminar com um documentário, explicando aí o patrimônio, a origem do Malafaia e a origem do patrimônio do Malafaia, que ele se recusa a responder da onde vem. Inclusive, o Malafaia, quando perguntado da onde veio o patrimônio dele, como é que ele justifica a renda dele, ele diz: não falo. Vocês não perguntam para ninguém da esquerda? Vocês não perguntam para ninguém de lá? Por que eu sou obrigado a falar meu patrimônio? É estranho o quanto que ele ficou ofendido, incomodado quando perguntam sobre a origem do patrimônio dele, que é algo comum. Você me perguntar: Vitor Hugo, como você comprou esse apartamento no qual você estava? Eu vou falar: olha, eu sou professor, eu trabalho na rede estadual do Rio de Janeiro, eu ganho tanto e por isso eu comprei esse apartamento aqui que custa tanto. Não tem nenhum problema em falar isso, porque é perfeitamente condizente com o meu trabalho, com a minha renda, então não tem nenhum problema. É aquele velho: quem não deve não teme. Por que não? Por que me constrangeria falar isso? Mas o Malafaia ficou revoltadíssimo quando soube dessa reportagem. Inclusive, o Malafaia já respondeu nas redes sociais dele, que ele disse exatamente o seguinte: eu vou ler, aliás, eu vou fazer isso várias vezes ao longo do vídeo, porque são muitas informações, muitos detalhes, e não dá para trazer tudo aqui para vocês de cabeça, Então vamos lá, Malafaia já respondeu isso aqui no Twitter dele, dizendo o seguinte: muito importante, bem grandão assim no Twitter dele. Nesta segunda-feira, dia 12, vou postar um vídeo desmascarando calúnias e difamações vergonhosas que um portal de notícias de esquerda, aí tá em negrito, tá dando ênfase isso aqui, que um portal de notícias de esquerda que apoia o Lula e o PT, imperdível, favor divulgar. Engraçado que ele fala isso de que apoia Lula e o PT como se fosse uma ofensa, Olha, é um canal de esquerda, como se fosse uma ofensa. Como quem está tentando desqualificar fontes. Já que provavelmente ele não vai conseguir desqualificar o conteúdo que está sendo passado, ele tenta desqualificar a fonte. Olha, isso aí não é verdade porque é de esquerda. Como se fosse uma comprovação de que algo é falso por ser de esquerda. Ou seja, se fosse uma fonte de direita, seria verdade, segundo ele. Então isso está implícito ali no discurso dele, onde ele fala que por ser de esquerda é algo desqualificado a fonte. Então, vamos lá, vamos falar desse contexto Malafaia aqui. O reportagem traz uma série de informações sobre Malafaia para culminar depois em falar do patrimônio do Malafaia. É sabido por todo mundo que o Malafaia, ele usa o templo, ele usa a religião, ele usa a igreja do qual ele é pastor-presidente, que na prática ele é o dono, da igreja, para obter vantagens pessoais e políticas, para obter ganhos financeiros e para obter poder político e influência, coisa que ele tem muito. Tanto dinheiro, ele é um pastor multimilionário, quanto ele tem também bastante poder político. Malafaia elege pessoas no Brasil inteiro. Ele não só é o principal cabo eleitoral do Bolsonaro, como também Malafaia elege políticos no Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro ele aparece na televisão, ele é daqui, a origem dele, no Rio de Janeiro, indicando: olha, esse aqui é um homem de Deus, vote nele. Tem vereador ligado a ele, deputado estadual ligado a ele, alguns da própria família dele mesmo. Ele fala: esse aqui é um homem de Deus, é cristão, vote nele. E os fiéis da igreja têm uma tendência de votar pesadamente nele, não só da igreja dele, mas de outros. Malafaia não é um político só influente apenas na igreja dele, ele é influente em todo o mundo evangélico. Eu acho que o Malafaia é o líder religioso mais poderoso do Brasil nesse momento. É verdade. Isso não quer dizer que eu gosto de Malafaia, nem que eu acho isso legal, de forma nenhuma, mas é um fato.
Se não é, qual é o outro líder político religioso mais poderoso no Brasil, mais influente no Brasil? Alguém da Igreja Católica? Não tem ninguém com essa repercussão toda. Outra pessoa do mundo protestante, talvez Edir Macedo. Edir Macedo não se expõe ele diretamente. A Record é muito importante, os outros meios de divulgação que eles têm são fortes, mas ele próprio não bota tanto a cara quanto o Malafaia bota. Por isso que eu acho que o Malafaia é o líder mais importante. E o ICL, para poder fazer essa reportagem, ele foi lá na igreja, entrevistou Malafaia, acompanhou a vida do Malafaia durante muito tempo. E um desses cultos que o ICL esteve lá, ele falou assim, abre aspas, isso está na reportagem do ICL. Malafaia passou 1 hora e 52 minutos de microfone em punho. Menos da metade desse tempo foi destinado à pregação religiosa. No culto daquela manhã, acompanhado pelo ICL Notícias, a atração principal era a política. Aquilo que a gente já sabe, que a gente percebe, né? Eles foram lá e mediram o tempo e tal, para poder fazer essa afirmação. Vamos lembrar, e esse vídeo tem na internet, inclusive eu baixei esse vídeo, né? Eu uso em aula para mostrar a relação da política com a religião, que é quando o Jair Bolsonaro foi eleito presidente, o Malafaia anuncia isso para a igreja comemora como se fosse um carnaval, como se fosse a vinda de Jesus. Isso mostra o quão é politizado a igreja dele. E, aliás, não só a dele, né? A gente é um fenômeno bastante forte. A Igreja Universal tem um grande poder político também. A Assembleia de Deus, do qual veio a igreja dele também, é bastante organizada de forma política para eleger os seus deputados, seus quadros, obter vantagens políticas, como, por exemplo, a isenção tributária para igrejas, que é algo que ocorre no Brasil, onde as igrejas são isentas de pagar impostos. Então, eles acabam que botam todo o patrimônio dele, os jatinhos, imóveis, carros de luxo, vai tudo para a igreja. Afinal de contas, não paga imposto. E é bem melhor você estar numa condição onde você, né, não precisa pagar tanto imposto. Então, vamos lá. Segundo o ICL, em 2018, o Malafaia declarou ter R$1.300.000, dos quais quase 1 milhão ele recebeu da sua igreja, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Malafaia era da Assembleia de Deus, num dado momento ele rompe e funda essa igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é uma dissidência da Assembleia de Deus. E eu queria chamar a atenção para o nome da igreja também, antes de falar propriamente aqui dessa questão do patrimônio dele, que ele alega ser, que ganhou R$1.300.000 no ano de 2018, que dá mais ou menos aí R$100.000 por mês. Por que Vitória em Cristo? Era a Assembleia de Deus. Por que é a Assembleia de Deus? Vitória em Cristo. Essa é uma questão teológica importante. Que vitória é essa? Eu vou voltar a isso mais para frente quando eu falar da teologia da prosperidade, né? Você já mostra uma mudança na linha política teológica da igreja aí. Vamos lá, abre aspas para a gente falar o que tá aqui no ICL. Apesar de renda milionária, o patrimônio da família registra apenas 7 milhões em imóveis, valor que não condiz com o estilo de vida marcado por luxo, ostentação, grifes, carros importados e viagens internacionais. Até mesmo o jato de $1 milhão, o que dá R$5.600.000, na cotação de abril de 2025, assim como uma boa parte dos carros de alto padrão que Malafaia utiliza, não estão em seu nome, estão no nome da igreja. E mesmo esse patrimônio que ele declara ter, que já não é pouca coisa, você ganhar R$1.300.000 ali por mês, por ano, né? Ainda assim não conduz com altíssimo padrão. Um jato de $1 milhão, que dá 5 milhões e poucos de reais. Mesmo os imóveis que ele declara ter não são compatíveis com todo o patrimônio, com toda a ostentação. Você vê vídeos do Malafaia, fotos do Malafaia frequenta os ambientes mais caros do mundo. É uma vida milionária mesmo. Os relógios que ele usa, as roupas que ele usa, os ternos caríssimos, os carros de altíssimo padrão, o jato que ele usa, enfim, as viagens para Dubai, que são lugares caríssimos. Ainda assim, com o que ele declara de patrimônio, gera suspeitas de como manter isso aí com o que ele está declarando de